Shalom a todos e todas que nos assistem. Eu sou a Késia e estou aqui hoje novamente no quadro Viver em Família para trazer um assunto que afeta muitos lares, muitas famílias e impacta negativamente a infância e a adolescência. Nós já abordamos esse assunto aqui no canal da igreja. No dia 18 de maio foi um dia nacional de mobilização para o enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu e o Dr. Osiris, nós gravamos um bate-papo muito rico em conhecimento e com vários olhares e perspectivas acerca do tema dessa violação de direitos, que viola o direito da criança e do adolescente. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar assistindo. Hoje nós vamos especificamente voltar o olhar para ações de prevenção e de identificação do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Essa violação de direito à violência sexual, os dados nos remetem que 70% dos casos acontecem dentro de casa. As crianças e adolescentes que são vítimas, elas acabam sofrendo dentro do ambiente doméstico, onde elas deveriam ser protegidas, cuidadas e amparadas. E somente 7% dos casos são denunciados. Ou seja, existe um grande contingente de crianças e adolescentes que permanecem no ciclo de violência porque não são denunciados e acabam não sendo interrompidos e tratados como deveriam em todas as instâncias de proteção. Hoje no Brasil nós temos um dado que a cada 1 hora, 13 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. É um dado muito alarmante. E por isso nós precisamos falar sobre esse tema, trazer alguns mecanismos e algumas ações para que pais responsáveis possam tomar no seu dia a dia, pois esse é um assunto que ele está muito permeado de tabus, de medo e principalmente do silêncio. Existe um papel fundamental nas ações preventivas, que é se anteceder aos fatos para que eles não ocorram. E na situação de identificar se elas também estão ocorrendo, porque quanto mais precocemente se é encerrado uma situação de violação de direitos, no que se refere a qualquer tipo de violação, mas sobretudo na questão sexual, você evita danos à vida dessa pessoa que está em fase de desenvolvimento, porque isso vai refletir no futuro quando ela estiver maior. E também enquanto criança, e nós precisamos compreender que não dá para subestimar o perigo. Ele acontece, não é possível identificar um violador pela sua aparência, né? Ele não tem uma característica que o denuncie. Ele muitas vezes ele está fora de qualquer suspeita. E na maioria das vezes, além de acontecer dentro de casa, essa violação, o agressor, o abusador, é uma pessoa da própria família ou alguém que essa criança e esse adolescente mantém uma relação de confiança. Então, por isso, hoje nós vamos estar trazendo algumas estratégias e ações que vocês devem adotar para prevenir e também para identificar se tiver acontecendo alguma situação de abuso sexual dentro do seu lar. A primeira medida é conversar com seus filhos sobre as partes íntimas do corpo. Ele precisa saber e nomear corretamente todas as partes do seu corpo. E explicar a ele sobre as partes íntimas, ensinando que ninguém pode tocá-las e nem vê-las. Identificar o que é íntimo para que assim eles possam identificar e falar quando algo estiver acontecendo fora do comum. É necessário
explicar para o seu filho, para sua filha, sobre os limites do corpo. O toque. É preciso falar sobre o toque. Ele precisa aprender a não permitir que ninguém toque suas partes íntimas e que entender que ele também não deve tocar as partes íntimas de nenhuma pessoa, seja ela uma pessoa conhecida ou seja ela uma pessoa desconhecida. Alertar, inclusive, para as possíveis artimanhas usadas pelos abusadores, que eles costumam trocar carícias por presentes, como doces, brinquedos e algo que atrai a criança ou o adolescente. Outra estratégia importante é ensinar o seu filho ou a sua filha a sair de situações desconfortáveis, como, por exemplo, dizer que precisa ir no banheiro fazer xixi. Então, ele possa sair correndo ou pedir alguma ajuda. Outra situação que é importante você criar com o seu filho, na verdade, é uma medida que você precisa criar com o seu filho. Abrir um canal de diálogo permanente com ele. Você precisa ter um ambiente seguro para que ele tenha confiança de te contar tudo, inclusive sobre uma situação de abuso. Muitas vezes os abusadores, eles pedem para manter segredo, seja por ameaça ou seja de uma forma lúdica. Eles colocam essa questão do segredo. Então, o seu filho, a sua filha precisa ser ensinado que não existe segredos bons, né? Que eles precisam dialogar contigo com tudo o que está acontecendo com ele. Ele não precisa ter medo de te contar nada. E que ele sempre poderá te contar e assim você vai abrir um mecanismo do qual você pode identificar se uma possível situação de abuso sexual esteja ocorrendo com seu filho ou com sua filha. Lembre que essa relação de confiança ela é muito importante e que a criança ou o adolescente ele nunca deve ser punido, castigado ou criticado por te contar qualquer situação sobre o seu corpo. Outra medida importante: saiba com quem o seu filho anda e o que ele está fazendo. Muitos casos de abuso infanto-juvenil, eles ocorrem quando a criança ou adolescente passa horas com um adulto sozinhos. E que pode ser um membro da família ou um conhecido. Então, é importante nesse sentido que você sempre saiba o que eles fazem durante esse período que você não está. E uma dica muito importante também é que você precisa sempre que você precisar deixar o seu filho, sempre opte por deixar em espaços onde haja um maior número de pessoas, que tenha um grupo, porque assim dificulta a ação dos abusadores. Porém, se for necessário que você não consiga deixá-lo em grupo e for necessário que você deixe com um adulto sozinho, tenha muito cuidado na hora de buscar esse adulto, que seja alguém de extrema confiança. Outra ação e estratégia importante: analise a reação dos seus filhos. Observe se ele não demonstra afeição ou por alguém próximo que teoricamente ele deveria desenvolver afeto. Tente entender o real motivo pelo qual ele não desenvolveu esse afeto. Outra ação importante: identifique os possíveis sinais de abuso. Não é fácil notar os sinais de abuso sexual, principalmente os abusos que não ocorrem na maneira física, que não ocorrem no corpo, que não trazem marcas físicas. Mas é possível que o seu filho ou a sua filha manifeste alterações no comportamento. Então, é preciso ficar em alerta e atento aos sinais como irritação, ansiedade, dores de cabeça, alterações gastrointestinais,
rebeldia, raiva, introspecção, depressão, problemas escolares, pesadelos constantes, xixi na cama, presença de comportamentos regressivos, como, por exemplo, voltar a chupar o dedo, são sinais de alerta. E um outro sinal de alerta é quando o teu filho ou a tua filha começa a falar abertamente de sexo de uma forma não natural para a sua idade física e mental. Então, se você notar um desses sinais, tente primeiramente conter a sua reação, porque ela poderá fazer com que seu filho ou sua filha se sinta ainda mais culpado e tenha mais receio de falar. É importante oferecer apoio, escutando e não duvidando de nada que ele te conte. Busque sempre, se você não souber lidar com e processar todas as informações que você está recebendo, busque uma orientação de um profissional, para que você consiga auxiliar o seu filho ou a sua filha a falar sobre o ocorrido e lidar com os fatos em todas as instâncias necessárias. A proteção, ela é um ato de amor e de cuidado. E nesse momento que nós vivemos um isolamento social, nessa quarentena, nós não podemos isolar nenhuma suspeita. Traga para si medidas de proteção, de prevenção. Fique atento, fique atenta. Caso ocorra qualquer situação que você identifique e você não saiba sozinha lidar, procure o conselho tutelar ou a rede de proteção da criança e do adolescente do município, porque eles vão poder te orientar como proceder para que o seu filho e sua filha tenham todo o atendimento necessário para esse caso de abuso sexual. Se você sabe ou tem alguma suspeita que alguma criança ou algum adolescente esteja sofrendo algum abuso sexual, denuncie de maneira anônima no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou no Conselho Tutelar, para que esse ciclo seja interrompido e essa criança e esse adolescente saiam desse ciclo de violação de direitos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, ativa o canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que estão sendo postados diariamente aqui no canal. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida e de uma forma poderosa. Que tudo que você aprendeu aqui não pare em você, que você também seja um agente de transformação e de informação. Muitas vidas poderão ser cuidadas através da sua ação. Que você fique com Deus e até a próxima.